estava no quarto, né? Aí começou a tremer, a gente achou estranho, só que acho que foi uns 10 segundos mais ou menos tremendo. Aí vimos que não era normal, todo mundo saiu para o corredor. É, conversamos com o departamento médico, a comissão, tudo. Aí deu uma amenizada, voltamos para o quarto. Logo depois chega a mensagem deles pedindo para a gente vir aqui para fora, porque poderia ter a segunda, né? E ali a gente estaria mais seguro. Aí ficamos uma hora ali mais ou menos esperando. E depois os departamentos médicos, a comissão técnica pediu para retornar para o quarto, que já estava tudo em segurança. Mas estamos todos seguros, estamos todos bem. É, graças a Deus aqui pelo menos não aconteceu nada com a gente. Acho que a notícia mais triste não foi sobre o terremoto, foi sobre as vítimas. Na hora que a gente acordou, viu o número de vítimas. É um país muito gostoso de se viver, pelo que a gente vê aqui, um país muito bom, que tem pessoas muito boas. Mandar força, energia, que Deus possa confortar o coração dos familiares e que possa sair dessa. Você ficou com medo em algum momento? Na hora do tremor, a gente sim fica um pouco com medo, mas depois o departamento médico falou que estava tudo bem, que estava todo mundo em segurança, que aí acalma a gente, aí depois volta pro quarto. Lógico que é um pouco difícil de dormir, ainda mais vendo as notícias, os vídeos que estavam acontecendo, que estavam circulando, mas é o que eu falei, que Deus possa confortar. A vida a coisa mais triste que a gente viu foi depois as vítimas que tá saindo, e que Deus possa confortar e que Marrocos possa sair dessa situação o mais rápido possível. Quando a notícia chegou no Brasil, imagino que você tenha recebido centenas de mensagens. Sim, foi acalmar, falar que a gente estava bem, que tinha passado, o susto maior tinha passado, e acalmar a família, acalmar os amigos, que estava tudo bem por aqui e que tudo ia seguir bem. Você já tinha passado por algo semelhante? Já, mas não tão forte, como esse. Esse foi o mais forte que eu passei. Aonde você passou? Como é que foi? Passei um no Equador com o Flamengo e um no Chile. Pegamos 2 terremotos, mas nem se compara ao que aconteceu aqui. Foi bem mais fraco. E o mais triste é que caiu prédios, caiu e machucou pessoas, machucou famílias. E isso que nos machuca mais ainda, né? O terremoto, então, que você viveu aqui foi mais intenso do que o que você viveu. Os dois foi o Flamengo? Os 2 com o Flamengo na Libertadores, mas foi fraco, coisa mínima. Não chega nem perto ao que aconteceu aqui. Olha só, o ex-jogador do São Paulo, Grêmio, Paris Saint-Germain, né, o Souza, ele falou o seguinte, olha, é mais um, tá? É mais um. A gente já teve jogador do São Paulo também, né, jogador atual do São Paulo falando, já teve torcedor ilustre, já teve de tudo. Agora foi o Souza. Eu tenho a plena confiança de que o São Paulo ganha os 2 jogos da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. São Paulo ganha os 2 jogos, ele falou. Bater na madeira aqui, né? Flamengo e São Paulo decidem o jogo de ida, dia 17 às 16 horas, no Maracanã, com ingressos praticamente esgotados. Confronto de volta, dia 24, no mesmo horário, no Morumbi. Tá? Vai ser final de semana. A gente sabe que não é comum ter jogo de Copa do Brasil final de semana, mas vai ser no final de semana, e a gente espera que o nosso Mengão, nesse novo horário, seja aí campeão da Copa do Brasil. Né? A gente, enquanto tem aí a situação do Matheus Cunha, né, jogando pela seleção, a gente tem também a briga no Flamengo pela titularidade nesse próximo jogo, que provavelmente o Sampaoli não utilizará o goleiro que vai estar voltando de viagem, né? Então, como ele está representando a seleção brasileira sub-23, ele deve ser preservado. Santos e Agustin Rossi entram em uma disputa interna pela titularidade no confronto contra o Atlético Paranaense, tá? O Santos foi titular na campanha da Copa do Brasil e Libertadores de 2022, perdeu a vaga para o Matheus Cunha, né? E agora
ele busca aí dar a volta por cima e recuperar a confiança. Por outro lado, o Rossi chegou, já tem aí 70 e poucos dias e ainda não teve uma oportunidade no Flamengo. Nem estreou, tá? Então, ele que era do Boca, estava no Al Nassr, né? E espera a sua oportunidade, né? Tá nessa expectativa de jogar. E os torcedores do Flamengo, óbvio, né? Estão curiosos para ver aí o Rossi atuando. A maioria quer ver o Rossi jogando, né? Por mais que o Santos tenha sido campeão em 2022, a maioria quer ver o Rossi atuando. Teve um jogador que internamente foi muito elogiado dentro do departamento de futebol e que encantou o Jorge Sampaoli. Trata-se do Peterson. O Peterson, que foi o craque da conquista do Sub-20 do Flamengo, né, do Brasileirão contra o Palmeiras, que fez uma campanha espetacular na primeira fase, o Flamengo teve a melhor campanha até chegar à final. E eu vou dizer para vocês, o Peterson encantou o Sampaoli, a equipe e também todo o departamento de futebol. Esse garoto, guarde esse nome, esse garoto é a próxima joia a brilhar no futebol do Flamengo. Inclusive, a gente teve agora aí clubes de fora interessados no Peterson, inclusive o Barcelona interessado no Peterson, né? A gente tem equipes europeias querendo pagar caro pela contratação do garoto. E o Flamengo segurou. Segurou porque sabe da qualidade do Peterson. E o Sampaoli tá de olho aí no garoto, na nova joia do ninho, né? Que, olha, eu vou falar uma coisa. O que se fala também internamente é que a hora que ele tiver oportunidade no profissional, não vai ter vida fácil pro Cebolinha não, hein? E aí, muito se fala na possibilidade do Zaratio no Flamengo. E muita gente falando do Flamengo trocar o Cebolinha pelo Zaratio com o Atlético. E aí o Flamengo não pagaria o valor que o Atlético está querendo pelo Zaratio, mas tem a questão do Cebolinha ter custado 13 milhões de euros, podendo chegar a 16, mas devem ficar nos 13, né? Que a gente está falando aí de mais, né, do que o valor do Zaratio. A gente está falando de 70 milhões, né? E o Atlético só tem aí 50% do Zaratio. Então, vou passar para vocês aqui, antes da gente falar a situação aí do Sampaoli também, e também do Juan Esforça, né? Que o Flamengo já sabe quanto tem que pagar aí pelo Zaratio, caso queira contratar. O Mundo Rubro-Negro trouxe aqui, né, que olha só, a informação que saiu é que o Flamengo teria que pagar por 50% dos direitos aproximadamente 10 milhões de euros, tá? 53 milhões de reais. E aí, a gente pegando aqui esse valor, o valor do Cebolinha está desvalorizado no mercado, tá? Mas se a gente calcular, a gente tem aí uns 15 milhões de reais a mais no valor do Cebolinha, porque os caras querem em 50% do Zaratio o valor de 53 milhões. Tá? Então o Flamengo teria que fazer aí essa negociação, né, envolvendo, caso o Galo aceitasse, né, a troca pelo Cebolinha. Então isso foi uma troca que foi sugerida por torcedores nas redes, e aí a possibilidade a gente está avaliando, até porque o Peterson vem com tudo aí. Então o Flamengo já sabe quanto é que tem que pagar pelo Zaratio e tem essa possibilidade aí de uma troca pelo Cebolinha que os torcedores levantaram, que seria interessante, né, para o Flamengo não gastar nada. Sobe o Peterson, utiliza ele como reserva do Bruno Henrique, o primeiro direto, e você traz o Zaratio e todo mundo ficava feliz, né? Falar aqui do Juan Esforça, né, que o Mundo Rubro-Negro também trouxe, que o Flamengo buscou informações do jovem argentino de 21 anos, que o volante é canhoto, né, tem grande habilidade na criação do meio para frente, se destaca no Newell's Old Boys com um de seus melhores fundamentos, que é o lançamento, né? Eu já acompanhei alguns jogos, ele joga demais, né, criando aí sempre grandes chances de gol, ele é monstruoso. Ele é um garoto muito bom com 21 anos, tá? E segundo aí a publicação,
a diretoria rubro-negra entrou em contato com o empresário Cláudio Curti, né, para buscar aí detalhes do atleta, e já teve a resposta que equipes da Itália estão na frente já, buscando fechar negócio na próxima janela de transferências. Estarem na frente não significa que já fechou, elas só estão na frente, já andando com a possível contratação, né? Equipes aí italianas. E eu também trouxe aqui uma outra informação que o MRN publicou, que o atleta tem contrato com o News Old Boys até o fim de 2024, é um contrato mesmo tempo do Gabigol, tá? E que ele acumula passagens aí na seleção argentina de base e é apontado como nome certo na Argentina para a disputa da próxima Copa do Mundo, que acontece em 2026 nos Estados Unidos e México. E aí, olha só a importância do Flamengo em investir nesse nome, por que os europeus querem. Olha um novo Enzo Fernandes aí, né? A possibilidade. Um garoto para brilhar na próxima Copa do Mundo, que está saindo aí com um preço aí ainda barato, né? Que o Flamengo abra o olho e esteja mais ligado no mercado sul-americano para aproveitar oportunidades como essa. Essa oportunidade não abre toda hora e é um garoto aí muito bom, né? Que pode estar dando essa chance do Flamengo no futuro ganhar muito dinheiro. Olha só, também trazer aqui que conselheiro do Flamengo trouxe que grupos políticos exigem a saída de Sampaoli, que a pressão em cima de Landim para demitir o técnico está grande, e quem confirmou foi o próprio conselheiro do clube, aí, cara, lá do Zona, né, o Alan Garcia, nosso parceiro aqui, o Mundo Rubro-Negro trouxe essa informação, que ele lá no Zona divulgou a informação, ele falando aqui o seguinte: o Landim está assumindo toda a responsabilidade, até onde a informação nos chega foi escolha do Rodolfo Landim, a vinda do Sampaoli com certeza, e está sendo dele o posicionamento pela manutenção. Quando sai uma matéria no jornal O Globo que o Landim não tem convicção se o Sampaoli sairá ou não do Flamengo em 2024, me faz acreditar que o jornalista está errado. Todos os grupos políticos que cercam o Landim estão pressionando ele com força para a saída do Sampaoli. Ele está falando porque ele acompanha lá, ele tem a amizade com os grupos políticos lá, e ele está falando sobre essa situação da pressão que os conselheiros colocam para a saída do Rodolfo Landim. Ele ainda fala o seguinte: 2024 é um ano de eleições dentro do Flamengo e o presidente, que sabe que já tem um desafio gigante de escolher seu sucessor, e seja ele qual for, já não agrada a todas as áreas políticas no clube. Que fique claro, as opções que tem hoje são... A gente já falou aqui do Dunche e do BAP, né? Eles não agradam várias correntes políticas que os apoiam, que apoiam o Landim, no caso. Se ele quer agrupar as correntes políticas, terá que ceder em algumas coisas. Tá sumido, hein, Alan? Pô, só fico sabendo de você pela notícia aqui do Mundo Rubro-Negro, né, e de outros portais que acompanham as notícias dos youtubers, né? E aí você tá sumido. E aí, tem gargalhado muito com as postagens lá do nosso amigo Barrigadas? Tem acompanhado? Então, ele fala ainda o seguinte: pelo que eu tenho de conhecimento, escuto dentro do clube, participo junto de alguns grupos sócios proprietários e tal, e conselheiros, que eu também sou, né, sócio proprietário. Eu pedi dispensa momentânea do conselho, mas o Deco está me convencendo a voltar. Entendo que a possibilidade de permanência de Sampaoli é baixíssima, tá? Só o futuro nos trará as respostas. Se o trabalho de Landim é de diagnosticar, é porque perdeu a confiança em Marcos Braz. Mas ele não assume, Alan. Ele não assume, tá? E ele não tem coragem de encarar o Marcos Braz. A verdade é essa, né? Ele sabe que ele precisa do Marcos Braz ali do lado dele, e quando ele pensou em trazer um diretor executivo, o Braz bateu o pé, e ele não vai confirmar isso, mas a gente sabe que é isso. O Alexandre Matos viria, mas o Braz bateu o pezinho e não gostou, né? E detalhe, o Braz pode tudo, né? Ele pode vir vereador de novo, ele continua no cargo, os caras aprovam lá emenda para não poder ser político, mas para vice-presidente de futebol vale. É tudo beleza, né?
é tudo beleza. O Flamengo virou a casa da mãe Joana, né, Alan? É brincadeira. Né? Os caras vão aprovar agora que aí o Braz pode ser candidato a vereador, mas ele pode continuar como VP de futebol. Mas aí qualquer outro cargo, por exemplo, o Bandeira de Melo, quiser vir candidato, ele não pode. Porque presidente não poderia, mas o VP de futebol pode.